Aqui no estúdio estamos recebendo a presença do coordenador adjunto do curso de Direito do Unip, professor de Direito Tributário Glauber Lucena. Ele vai falar conosco, tirar dúvidas a respeito de alguns pontos do sistema tributário nacional. Professor, um prazer ter conosco, muito boa tarde. Boa tarde, Malvino, boa tarde, Rose, satisfação em estar aqui na RPN. E boa tarde a todos os ouvintes e estou à disposição. Professor, por que o sistema tributário brasileiro é tão complicado? Essa pergunta é tão complicada que a gente não pode responder, né, com essa simplicidade. Mas eu vou tentar, para os ouvintes, simplificar essa questão. São vários os fatores que fazem com que o sistema tributário brasileiro tenha essa complicação, né? E, às vezes, não é nem a questão da complicação, é da injustiça que nós temos em nossa tributação. Um desses principais fatores é a grande incidência de tributos que nós chamamos reais, ao invés de termos tributos pessoais. Vamos explicar melhor. O que é um tributo real? Um tributo real é aquele que não leva em conta a capacidade econômica do contribuinte. Então, quem é rico e quem é pobre paga a mesma tributação. Ao contrário dos tributos pessoais, que são aqueles que levam em conta essa capacidade. Então, quem ganha mais vai pagar mais. E ao contrário do que acontece nos países mais desenvolvidos, ou nos Estados Unidos, na Europa, onde se tributa mais a renda, que leva em conta essa capacidade econômica, nós não. Nós tributamos mais as coisas. Então, temos essa injustiça de que, na maioria das vezes, um rico e um classe média, ou um pobre, vai pagar a mesma tributação sobre determinada coisa. Professor Glauber, primeiro é uma grande satisfação em tê-lo aqui em nossos estudos. Eu que fui sua aluna no curso de Direito, lá no Unip. Professor, agora nos diga uma coisa, quais os principais tributos que pesam sobre os mais pobres? Sem sombra de dúvidas, a questão de todo tributo que leva em conta o consumo, como eu disse a vocês. O ICMS, o IPI, as contribuições sociais, que já vêm embutidas também para todo empresário e para todas as pessoas que vêm embutidas dentro dos produtos. Então, isso daí é um peso considerável na carga tributária, como eu disse, principalmente os mais pobres. Porque todo mundo tem que comer, todo mundo tem que ter aqueles gastos necessários e a tributação continua sendo a mesma e embute dentro do preço dos produtos. Professor, eu tive recentemente em alguns países da Europa onde se cobra imposto único. Isso, Iva. Isso não seria a saída para o Brasil para evitar também que haja muita sonegação? Na verdade, é um dos modelos que se podem adotar, Porém, não é tão simples modificar toda essa estrutura que nós já temos implantada para exatamente adotarmos um imposto único. Por exemplo, eu também falo sempre isso quando me perguntam para meus alunos ou entrevistas que eu dou. Glauber, por que não se faz a desejada reforma tributária? Para exatamente desonerar a tributação e fazer com que as empresas investam mais, e isso cause uma diminuição na carga tributária. A grande questão de fazermos essa reforma tributária é a seguinte: todos os governos já têm suas obrigações, já têm a sua perspectiva de receber dinheiro. Então, se eu começo a fazer uma reforma tributária, inicialmente, essa reforma tributária vai trazer impactos negativos para o governo, porque eu vou ter uma diminuição de arrecadação. Se eu já estou comprometido com minhas dívidas, com meus ônus, salários, direitos sociais, etc., o governo vai dizer: olha, eu quero fazer reforma tributária, mas me encontre uma solução de como fazer a reforma tributária diminuindo a arrecadação, mas sem eu perder essas conquistas ou sem eu fazer com que eu tenha um déficit no meu orçamento. Aí é complicadíssima essa questão. Então, o IVA é uma solução interessante, mas a implementação dele tem que ser muito bem pensada, muito bem elaborada. Professor Glauber, o presidente da Câmara do Senado, da Câmara Federal, Rodrigo Maia, chegou a dizer que antes aprovar a PEC dos gastos do que votar pela volta da CPMF. O senhor concorda com o que disse o Rodrigo Maia? Bem, como advogado tributarista, eu faço uma certa ressalva com todo o aumento de carga tributária. Eu acho que fazer uma efetivação maior de fiscalização, tributar efetivamente quem está sonegando, e isso não é difícil de achar, é muito melhor, vale muito mais a pena do que aumentar
a carga tributária, criando um novo tributo ou aumentando um que já existe. Então, particularmente, todo mundo diz, pelo menos os políticos governantes, não, vamos recriar a CPMF porque é um dinheiro fácil de aparecer, né? Mas isso daí reflete exatamente no empresariado, e reflete em nós, que vamos ter que pagar mais tributo. Isso daí é uma solução simplista. E vai influenciar também no preço das mercadorias. Sem sombra de dúvida. Agora, professor Glauber, quantos impostos e tributos existem no Brasil? Na verdade, nós temos 5 espécies tributárias, né? Os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios, mas essas 5 espécies são divididas em várias outras subespécies, que contando dá algo em torno de 60 tributos, né? Que nós, uns pagam mais, outros pagam uma quantidade menor dessa quantidade. Agora, existem muitos países que têm uma carga tributária maior do que a nossa ou não? Sem dúvida. Mas lá tem retorno, né? Essa é a questão. Se você me pergunta, Glauber, você quer uma carga tributária maior? Sim, desde que haja a chamada justiça fiscal. Por exemplo, nos países nórdicos, a Noruega... Eu estive lá agora. Pronto. Na Noruega, a carga tributária é em torno de 50% do PIB. Mas, em compensação, você não precisa gastar com educação, não precisa gastar com saúde, porque tudo o governo já oferece. Então, o cidadão ele se sente até bem em pagar uma quantidade maior de tributos. Agora, professor, no cenário atual aqui do Brasil, nós podemos esperar uma redução nos tributos ou a gente só pode esperar aumento de carga tributária? Vou ser bem sincero, é muito mais fácil nós termos aumento a uma redução, né? Na verdade, semana passada foi aprovada uma lei aumentando a cota para inclusão no Simples, né? Passou de 3 milhões e 600 o teto, né, para 4 milhões e 800 mil. Só que isso só vai vigorar em 2018. Né? Aprovaram a lei agora, mas só para ter vigência em 2018. Uma das soluções, sim, é você simplificar. Quanto mais empresas estiverem dentro do Simples, na minha concepção, é mais interessante do que fazer novos aumentos de tributo, porque a simplificação é sempre o melhor negócio. Professor, por que é que há uma diferença muito grande entre o ICMS de um estado e outro? Bem, na verdade, a Lei Complementar Nacional, ela estabeleceu o seguinte: a competência para o ICMS é de cada estado, né? Então, eles estabelecem a alíquota que eles querem dentro de suas autonomias, né? Só que ela estabeleceu também uma alíquota única de um estado para o outro, certo? Que é de 12%, só que os estados eles fazem uma compensação dessas perdas. Então, uma alíquota é maior do que a outra, exatamente pela autonomia que cada estado tem, né? Mas também temos que contar com essa regra de transição em relação a um produto que sai de um estado para o outro. Bom, estamos conversando aqui com o professor do curso de Direito e também de Direito Tributário do UNIP, Glauber Rocha, sobre esse problema do sistema tributário nacional. Professor, essa divisão tributária hoje em dia existente no Brasil, ela é justa ou injusta? Porque o bolo maior fica com a União e depois com os estados e municípios. Essa é uma reclamação considerável, principalmente dos estados e dos municípios, que é essa repartição tributária que não consegue atender, né, a todas as demandas. Realmente a União concentra, né, um pedaço muito forte do bolo tributário nacional, algo em torno de, sei lá, 55%, os estados de 20% a 30% e os municípios com um pouco desses 15%, 20%. Então, na verdade, de certa forma, é uma espécie de quebra de autonomia dos estados e dos municípios, porque eles ficam sempre pedindo à União mais dinheiro e esse petitório, essa vontade de pedir mais dinheiro, com certeza tem, de certa forma, um viés político, uma dependência política de atrair mais pessoal, mais apoio político para os governantes da União. Agora, o senhor vê alguma possibilidade de se votar uma reforma tributária a curto prazo ou isso é coisa da carochinha? A carochinha está muito bem encaminhada. Não, com certeza não, Malvina. A priori não. Né? A priori nós temos o governo precisando de mais dinheiro, os municípios e os estados precisando de mais dinheiro. Então, para a reforma tributária é exatamente o contrário. Temos uma diminuição a priori. Então, não posso pensar, pelo menos ao meu ver, uma reforma tributária por enquanto. Bem,
Muito obrigado aqui pela presença em estúdio do professor de Direito Tributário do UNIP, Glauber Lucena. Um grande abraço, boa tarde e até a próxima. Eu que agradeço.